Olá pessoal, sou eu a Jéssica, eu sou professora da disciplina de Reconhecimento de Padrões no IFMG Campus Bambuí. Essa aula de hoje a gente vai falar sobre algumas das definições básicas de reconhecimento de padrões. É uma aula bem breve, porque é um resumo do conteúdo que a gente viu pré-quarentena. Então vamos lá. Os principais tópicos abordados serão a definição, como o computador reconhece esses padrões, o modelo básico de um sistema de reconhecimento de padrões, a definição formal e definições básicas, como classe, amostra, objeto, atributo, vetores de atributo e a descrição desses atributos. Nós, seres humanos, a gente tem uma facilidade muito grande de reconhecer padrões, né? A gente, pelo nosso repertório, a gente junta diferentes aspectos e faz o reconhecimento. Então, por exemplo, a gente consegue reconhecer rostos, entendemos palavras, lemos livros, identificamos a chave do portão apenas pelo tato, né? E conseguimos perceber se uma banana está madura ou está estragada pelo cheiro e a junção de outros aspectos. Então, ali, por exemplo, nessa imagem da banana, né, além do aspecto visual da cor, que ela está verde, vai amadurecendo aos poucos e isso vai inserindo, né, uma sequência de outros aspectos, como, por exemplo, umas manchinhas pretas, entre outras características. Também tem pelo tato, a gente consegue perceber porque ela vai se tornando mais mole, também pelo cheiro, né, o cheiro da banana madura. Então, são vários aspectos que a gente reúne e consegue reconhecer o padrão do que é uma fruta madura, por exemplo. Então, o reconhecimento de padrões é isso, né? O reconhecimento de padrões é o ato de receber dados brutos e tomar uma ação baseada na categoria do padrão. Essa habilidade foi e ainda é essencial para a nossa sobrevivência. Então, o reconhecimento de padrões trata da gente juntar todos esses aspectos e categorizar uma ação, uma percepção, né, que a gente tem. E isso realmente é muito significativo para a nossa sobrevivência. Então, com o tempo, devido a essas percepções, a gente desenvolveu uns sistemas neurais e cognitivos altamente sofisticados para esse tipo de tarefa. Mas, se tratando do nosso contexto, que é um contexto como a gente vai reconhecer padrões de uma forma computacional, né? Como a gente vai utilizar uma máquina para isso. Então, como humanos, né, a gente consegue ter um conjunto de sensores em nós que captam essas percepções. Então, aqui a gente cita os cinco sentidos, né? Então, a gente tem a visão, a audição, olfato, paladar e tato. Então, com isso, a gente consegue perceber sons, imagens, odores, a textura, né, sabores. E também a gente desenvolveu habilidades que a gente consegue, com todo esse contexto, né, fazer percepções comportamentais e lógico-matemáticas. A gente também é capaz de identificar padrões lógicos matemáticos. Então, além de receber as informações, nós identificamos, classificamos, reconhecemos e podemos criar mapas mentais por meio do nosso raciocínio. Então, para que serve, né, essa nossa habilidade de reconhecer padrões? Em geral, visa fornecer uma resposta razoável para todas as entradas possíveis e realizar a correspondência mais provável das entradas, tendo em conta a sua variação estatística. Então, para que serve? Para que serve essa nossa habilidade de reconhecer padrões? Então, em geral, visa fornecer uma resposta razoável para todas as entradas possíveis e realizar a correspondência mais provável das entradas, tendo em conta sua variação estatística. Então, o que significa isso? Né? Significa, por exemplo, no caso da banana, baseado em todos os nossos sensores, né, os nossos sentidos para perceber se ela está madura ou não, e baseado numa variação de que a gente pode errar na nossa percepção, a gente vai fazer uma escolha mais provável sobre algo. Então, essa banana, será que ela está boa o suficiente para eu comer ou será que está estragada e eu preciso jogar fora? Então, a nossa tomada de decisão está sendo baseada nesses padrões que a gente reconhece e que a gente tem um conhecimento prévio. Então, o que é ser inteligente? Ser inteligente, por exemplo, é resolver um problema específico com exatidão. Então, um jogador de xadrez ele é considerado inteligente se ele for exato nas ações, né? Se ele conseguir obter o checkmate. Um médico especialista, como é avaliada a inteligência desse médico, né? Quando ele acerta, quais são os custos, né? Às vezes a gente tem uma maior exatidão numa resposta, mas a gente tem um custo maior de tempo, de outras características.
A inteligência se trata de resolver problemas genéricos de modo aproximado. Então, escolher uma vaga no estacionamento, por exemplo. A gente faz uma aproximação, escolhe uma que a gente acha que vai ser mais adequada. Mas a gente tem inúmeras outras possibilidades. Não teria, né? Ou teria como a gente avaliar qual seria a melhor. É ter muito conhecimento, é saber tudo, é saber sobre todos os assuntos, é tocar um instrumento, falar línguas, jogar bola bem, é ter conhecimento sobre as plantas, sobre a lua, que aspectos, né, que vão ditar o que é inteligência. Então, em geral, o reconhecimento de padrões... aqui ficou repetida essa frase, mas é o que estava escrito, né, na primeira ali, que é sobre o reconhecimento de padrões, né, baseado em ter uma resposta mais razoável sobre determinada entrada. Então, reconhecer padrões equivale a classificar, né, determinado objeto físico ou situação como pertencente ou não a um certo número de categorias previamente estabelecidas. Essa parte é muito importante, porque a gente tem um escopo, né, do que a gente pode reconhecer. A gente tem um conhecimento prévio, informações prévias, né, antes da gente definir o que é mais razoável. Então, aqui, usando a intuição, né, como que a gente definiria esse novo objeto considerando essas classes, essas possibilidades? Então, aqui, a gente tem como possibilidades maçã e laranja, são dois contextos, duas possibilidades que a gente tem conhecimento, e a gente vai classificar um novo objeto, ou seja, vai definir qual desses dois mundos ele pertence de forma mais razoável. Então, observando características, né, que a gente pode ver aqui, como a cor, o fato de ter essas folhas, né, uma textura, qual dessas ele é mais similar? A tangerina aí, né, no caso, a mexerica, não sei como vocês chamam, ela é mais similar nesse contexto com a maçã ou com a laranja, né? E quais aspectos que a gente vai observar para dizer qual que elas parecem mais? E aí, dando continuidade, né, nesse contexto a gente classificaria, ou a gente diria, né, que a opção mais razoável é dizer que a tangerina faz parte do mundo, né, da laranja, porque ela se tem mais aspectos em comum. Por exemplo, é uma suposição, a gente está usando a intuição para ter essa resposta razoável. Agora, nesse caso, a gente aumentou mais uma classe, né? Então, a gente tem três possibilidades. A qual mundo esse novo objeto pertence? A classe, né, é o mundo das maçãs, da laranja ou da tangerina. Então, quais características que vão aproximar mais esse objeto de algo que ele realmente pertence, né? Então, a gente vai analisar aí, por exemplo, o aroma, a cor, a textura, né, da casca, a textura também do que tem dentro, não sei, da coco, não sei como diz. E aí a gente toma essa decisão intuitivamente quando a gente observa essa tangerina, né? Então, a decisão de qual grupo pertence é tomada com base no grau de similaridade entre a fruta desconhecida e os grupos de frutas conhecidas. É interessante que aqui a gente está utilizando uma intuição baseada numa visão que a gente tem no mundo real. Mas computacionalmente, a gente pensa que se a gente tirar, por exemplo, 50 fotos da mesma laranja, serão 50 fotos diferentes, porque pode ter uma luz, uma luminosidade diferente, pode ter uma angulação diferente. Então, são aspectos que, mesmo que se a gente registrar, né, com um sensor de imagens, uma câmera, por exemplo, o mesmo objeto, inúmeras vezes, a gente pode ter registros diferentes, né? Então, eles não são exatamente iguais sempre. Uma tangerina nunca é exatamente igual à outra. Então, elas são apenas similares. Então, aqui a gente trabalha com isso, né? O quão similar é para a gente considerar que se trata da mesma coisa, né? Então, como os computadores reconhecem esses padrões, né? A gente se baseou na nossa intuição pelos nossos sensores pessoais, mas como os computadores vão ter essa percepção? Então, no processo de reconhecimento humano, realiza uma comparação, né, entre o objeto novo e os objetos que a gente já conhece. Como a gente vai replicar esse processo, né, de aprendizagem, digamos assim, e de reconhecimento? Então, para isso, a gente precisa, né, representar os atributos do objeto que a gente quer comparar, porque se a gente comparar, a gente quer comparar o quê, né? Então, a gente vai definir quais são as características que a gente quer comparar nesse contexto das frutas.
A gente vai aprender o conceito, né? O que faz uma laranja ser uma laranja, uma maçã ser uma maçã. Então, a gente vai definir algumas questões que caracterizam esses objetos em si. Armazenar as frutas aprendidas, né? Então, a gente vai armazenar o conhecimento sobre aquela fruta. Então, essa fruta aqui, eu tenho conhecimento de que ela é uma maçã. Definir uma regra de decisão para classificar novas frutas. Então, baseado nessas percepções, né, exatas, digamos assim, que a gente teve, né, sobre o que é uma laranja, a gente vai definir uma regra que vai nos auxiliar, né, nas próximas classificações, nas próximas frutas que a gente tiver contato, a gente vai basear nessa regra de decisão para dizer se ela é ou não de determinada classe. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês, né, num contexto aí de... esse aqui é um exemplo que faz parte do livro base, né, e ele é bem interessante. Então, para exemplificar a complexidade de alguns dos problemas dessa área, a gente vai considerar o seguinte exemplo. A gente vai supor que uma empresa quer automatizar o processo de classificação de peixes recebidos em uma correia transportadora de acordo com as espécies. Então, aí na imagem a gente tem um exemplo dessa correia, né, trazendo uma quantidade enorme de peixes e através de imagens a empresa quer automatizar esse processo de reconhecimento para que ele não seja feito manualmente, né? Então, com o projeto piloto, decide-se separar o robalo do salmão, usando o sensor óptico, capturando algumas imagens de exemplo e começamos a observar diferenças físicas entre os dois tipos de peixe. Então, comprimento, luminosidade, largura, número, formato de barbatanas, posição da boca, características que estejam diferenciando, né, caracterizando e diferenciando os dois objetos que a gente tem interesse, que é o robalo e o salmão. As características observadas sugerem recursos a serem explorados pelo classificador. Também notamos ruídos, né, ou variações nas imagens. Então, a variação na iluminação, na posição do peixe, né, a angulação que ele está na esteira, e até estático, devido aos componentes eletrônicos da própria câmera, né? Então, então é isso. Então, dado, né, que realmente existem diferenças entre a população de robalo e salmão, os modelos, né, a gente considera que eles fazem parte de modelos diferentes, que eles são descritos de forma diferente e que essa descrição pode ser feita de forma matemática. O objetivo e a abordagem abrangente na classificação de padrões é hipotetizar a classe desses modelos, processar os dados detectados para eliminar o ruído, né, não devido aos modelos, e para qualquer padrão detectado, para que qualquer entrada, né, para qualquer peixe que passar na esteira, a gente vai escolher o que ele mais se aproxima. Então, mesmo que ele seja muito diferente, vem um peixe ali errado, ainda assim, baseado naquelas características que a gente vai comparar desse novo objeto, né, digamos assim, a tangerina no contexto da maçã e da laranja. Mesmo que não faça parte de um daqueles mundos, a gente tem que classificar ele, ou seja, definir a qual ele se assemelha mais, qual ele é mais similar. Então, é isso. Então, quaisquer técnicas que promovam esse objetivo devem estar na caixa de ferramentas conceituais projetistas do projetista de sistema de reconhecimento de padrões. Então, faz parte, né, das funções aí do especialista, do desenvolvedor, né, da pessoa que vai reconhecer esse padrão, ter essas ferramentas conceituais que promovam E aí, né, no nosso último tópico, né, faz parte das ferramentas, né, conceituais do projetista de um sistema de reconhecimento de padrões, compreender as técnicas que promovam a gente chegar nesse objetivo, né, que é a classificação razoável de um novo objeto, considerando os que a gente está querendo aí classificar. Então, aí a gente tem as imagens, né, de um robalo e de um salmão. A gente, visualmente, pela nossa intuição, a gente consegue perceber que eles têm características diferentes, como a cor, o formato da boca, o comprimento aí das barbatanas, acho que esse é o nome, né? Não lembro.
algumas características que são diferentes entre eles. Até o formato em si, né, também é diferente. E aqui a gente tem um modelo básico, né, da construção de um sistema de reconhecimento de padrões. Então, dado que existem diferenças entre a população de robalo e de salmão, os modelos são vistos como tendo modelos diferentes, descrições diferentes que são tipicamente matemáticas. Então, como que a gente vai transformar, né, desde da imagem a mensurar isso, né, de forma matemática e até avaliar se a classificação é boa ou não? Então, aí, no primeiro passo aqui, né, a gente vai ter um sensor, que nesse caso a gente está tratando de uma câmera, né? Eu coloquei aqui embaixo, não está muito correspondente, né? Mas aqui a gente tem o objeto. O primeiro passo aqui é um sensor, que vai capturar, né, essas características, no caso as características visuais, a imagem, né, dos peixes. Mensurar. Então, a gente precisa ter uma forma, algumas técnicas, né, para mensurar características através das imagens. Então, a partir dessa imagem que a gente tirou, a gente consegue perceber, registrar, né, por exemplo, o comprimento da barbatana, o comprimento da boca, da abertura da boca, cores, um padrão de cor, um padrão de textura, até mesmo o formato em si. Então, a gente tem um conjunto de características, né, que a gente quer transformar elas em número para que a gente possa computacionalmente comparar com outros. Então, a gente vai fazer esse processo aqui no processo de extração de características. É uma área, né, da computação que estuda essas formas de extração de características e que faz parte de diversos domínios, né? Então, a gente, inclusive, são considerados domínios de dados complexos, né? Que fazem parte de dados que são representados não apenas de forma numérica ou textual. Então, a gente pode extrair características de dados multimídia, por exemplo, né? De uma imagem, de um vídeo, de uma digital, de sons, como que eu digo? Enfim, existem diferentes domínios de dados onde a gente pode extrair características e existe uma área, várias áreas, né, que estudam a extração de características desses diferentes domínios. Nesse caso aqui a gente está falando de imagens. Então, baseado nessas características, né, que a gente selecionou para representar esse objeto, que no caso é o peixe, a gente tem algumas questões, né? Essas características são significativas para representar e diferenciar esse peixe, sim ou não, sabe? Porque a cada característica aí que a gente tem é um processamento a mais, né? Então, a gente tem que avaliar se todas essas características são importantes ou não. E aí entra na parte esse contexto, né, esse conceito, entra na parte da redução da dimensionalidade. E aí, indução do classificador, né? Quando a gente vai pensar em uma regra de decisão que vai definir o limiar da classificação. E aí a gente classifica essas imagens, gera o classificador, né? Classifica essas imagens e a gente também tem que fazer uma avaliação, né? A gente vai ver a acurácia, o quão exato, o quão boa foi essa classificação baseada no modelo que a gente criou. E aqui embaixo a gente tem uma forma um pouco mais direta de representar esse modelo, né? Normalmente a gente descreve mais ou menos como aqui embaixo, compreendendo que tem todas essas fases descritas aqui nesse modelo aqui de cima. Então aqui a gente tem o objeto em si, a captura da imagem desse objeto, né? A gente tem, a gente mensura aqui esses dados, então aqui a gente tem essa planilha representando essa extração de características. Aqui o classificador com todas voltando aqui na planilha, né, não só mensurar as características, mas como todo o pré-processamento, né, a redução das características, por exemplo. E aqui nesse outro exemplo é o classificador e aqui as classes finais, né, que são os novos objetos sendo classificados. Então, aqui, de modo geral, a gente quase sempre faz uma referência a esse sistema, né, esse modelo de conhecimento de padrões, com fases como pré-processamento, trabalhar as imagens, retirar ruído, definir qual é a melhor câmera, coisas do tipo, também faz parte, né? A extração de característica e também
e também tudo que envolve delimitar, né, o escopo, digamos assim, a classificação e avaliação e o final, as classes em si. Então, o sistema de classificação, nesse específico, né, nesse exemplo específico, o sistema de classificação de peixes, o pré-processador pode ajustar automaticamente o nível médio da luz ou limitar a imagem para remover o fundo da correia transportadora e assim por diante. Então, isso vai melhorar depois o processo de classificação. Por que isso é importante? Porque lá na classificação, né, isso é um custo computacional, isso é processamento, isso é memória, cálculo. Então, é muito interessante esse pré-processamento. Por enquanto, né, vamos relatar como as imagens dos peixes podem ser segmentadas e considerar como o extrator e o classificador de recursos podem ser projetados. Essa parte aqui é uma parte lá do processamento digital de imagens, né? Que ainda faz parte do pré-processamento em si. Suponha que um especialista nos diga que um robalo geralmente é mais longo que um salmão. Estes, então, nos dão nossos modelos experimentais para os peixes. O robalo tem um comprimento típico e isso é maior do que o salmão. Então, a gente definiu, né, um padrão para categorizar eles dois, digamos assim. Então, o comprimento se torna uma característica óbvia e podemos tentar classificar o peixe apenas vendo se o comprimento de um peixe excede ou não um valor crítico, que é um limiar que a gente vai definir. Então, para escolher esse limiar, poderíamos obter algumas amostras de treinamento de projeto ou treinamento dos diferentes tipos de peixes, realizar medições de comprimento, amostras e inspecionar os resultados. Então, aqui a gente vai ver um pouco mais sobre isso, né? Então, a gente fez todo esse processo e tal, se classificou e a gente agora vai avaliar essa classificação. Então, suponha que façamos isso e obtenha o histograma, né? Que confirmam a afirmação de que o robalo é um pouco mais longo que o salmão em média, mas é claro que esse critério único é bastante pobre. Então, quando a gente observar aqui, né, esse limiar, o limiar foi definido aqui, que é um L, tá? Não é um não, é um L de limiar. A gente definiu um limiar ali no meio, ali, né, no meio desse plot, né, da representação aí em um gráfico, e a gente definiu um limiar, mas esse limiar, ele não foi muito interessante, né, porque a gente consegue observar que ainda tem uma quantidade significativa de erros, né, então não está sendo exato na classificação. Então aqui, o salmão, a gente tem a representação do salmão e do robalo, né, robalo, e a gente consegue ver que eles ainda o modelo ainda não conseguiu separar muito bem essas classes. Então, a gente vai utilizar alguma outra característica para também auxiliar nesse processo de classificação, né? Porque só o tamanho em si não se tornou verdade em todos os casos. Então, outra característica é observada. Então, a leveza média das escamas do peixe. Então, as classes são muito melhor separadas considerando a leveza média das escamas do peixe. Então, a gente consegue ver aqui que nesse limiar a gente teve uma solução melhor do problema. Mas, porém, a gente ainda está tendo alguns erros, né? Alguns ruídos. Então, a gente calcula, por exemplo, o custo desse erro. Qual é o custo de um erro como esse, né? Então, como seria a reação de um cliente ao abrir uma lata de salmão e encontrar pedaços de um robalo, né? Então, esse erro teria um grande impacto, né? Pensa se acontecesse com você comprar um produto e ter outro numa lata. Isso geraria um processo para a empresa? Quão significativo é esse erro? E o contrário, né? Qual a reação de encontrar um pedaço de salmão em uma lata de robalo? Então, a gente deve alterar, né, esse outro limiar, o X, para reduzir o número de robalos classificados como salmão. Porque esse erro aqui a gente está considerando que ele é mais significativo, né? Porque tem uma variação no preço do salmão e do robalo, por exemplo. Significa que a gente percebeu que só essas duas características não eram suficientes para representar uma boa classificação desses objetos. Então, tais considerações sugerem que existe um custo associado nessa decisão, né, na regra de decisão nossa. Nossa verdadeira tarefa é definir uma regra de decisão, ou seja, definir um limiar de decisão
para minimizar esse custo. Essa é a tarefa central da teoria da decisão, cuja classificação é talvez o subcampo mais importante. Mesmo se conhecermos os custos associados às nossas decisões e escolhermos o limiar, podemos ficar insatisfeitos com o desempenho resultante, né? Vamos supor, porém, que nenhum outro recurso visual produz melhor desempenho do que aquele baseado na leveza. Então, a gente pode considerar, né, essas duas características. Aqui a gente está vendo uma representação, né, onde a gente tem um vetor, onde ele tem um x1 e um x2. O x1 e o x2 estão representando as duas características que a gente está observando. Percebemos que o extrator de característica reduziu a imagem de cada peixe a um ponto ou um vetor de características em um espaço de característica bidimensional. O que isso significa? Significa que cada característica se torna uma dimensão no espaço, né? Porque por exemplo, ali se eu fosse observar, né, a altura e a largura, isso seria um eixo X e um eixo Y, né? E quando eu plotasse isso em um gráfico, ele se tornaria um objeto, né, um ponto em um gráfico. E esse ponto, ele tem duas dimensões, que são as duas características que eu observei. Mas se eu observasse mais coisas, né? Se eu observasse a leveza, a luminosidade, a largura, a altura, então cada característica se torna uma dimensão, né? Uma dimensão do espaço, isso é significativo. Mas vamos continuar aqui no exemplo. Nosso objetivo passa a ser definir regiões para esse espaço bidimensional, né, que certamente estão apenas uma espécie de um peixe. Então, à medida que a gente plota esses objetos no espaço, a gente vai ver se existem regiões onde eles estão mais aglomerados, né? E assim, a partir dessa observação, a gente vai definir qual é a regra de decisão ali que está melhor separando esses dois conjuntos, digamos assim. Definimos um vetor de características contendo a luminosidade e a largura de um conjunto de peixes. Esse gráfico sugere a seguinte regra para separar o peixe. Classifique o peixe como robalo se seu vetor de características estiver acima do limiar de decisão. Caso contrário, é considerado um salmão. Além da luminosidade e da largura do peixe, podemos incluir parâmetros como forma, como o ângulo do vértice da barbatana dorsal ou a localização dos olhos, expresso como uma proporção da distância da boca e da cauda. Então, a gente observou mais características que também conseguem auxiliar nessa classificação. Porém, essas características, como eu disse, vão se transformar em dimensões, e isso tem um custo computacional, né, que deve ser observado na decisão. Como sabemos de antemão quais desses recursos funcionarão melhor, como que a gente vai, dentre essas características, avaliar quais que são importantes, né? Alguns recursos podem ser redundantes. Por exemplo, se a cor dos olhos de todos os peixes se correlaciona perfeitamente com a largura, o desempenho da classificação não precisa ser melhorado se também incluirmos a cor. Não precisamente, né, pode não ser melhorado se a gente também incluir a cor dos olhos. Então, são duas características que elas meio que andam juntas, né? Elas são correlacionadas. Porém, então, meio que se a gente tem uma delas, a gente tem uma suposição da outra. Então, a gente não precisaria ter as duas armazenadas, né? Então, mesmo se a dificuldade ou o custo computacional em obter mais recursos não for motivo de preocupação, poderemos ter recursos demais? Então, mesmo se a gente tivesse, né, toda a memória disponível, toda a capacidade de cálculo para comparação entre esses objetos, seria interessante manter mesmo assim, né, todas essas características? Então, vamos supor que os outros recursos sejam muito caros para medir. Desse modo, vamos basear nossa decisão nas duas características já citadas. Então, todos os padrões de treinamento seriam perfeitamente separados apenas com aquelas características. Com essa solução, né, que é uma solução simples, que considera apenas duas características, porém, nossa satisfação seria prematura, porque o objetivo central de um classificador é sugerir ações quando apresentadas com novos padrões
Ou seja, o peixe que a gente vai conferir, que a gente vai comparar, ele ainda não é conhecido. Então, essa é uma questão da generalização, né? A gente vai escolher algo razoável apenas. Então, é improvável que o limiar complexo da figura forneça uma boa generalização, pois parece estar sintonizado com amostras de treinamento específicas, em vez de um modelo verdadeiro de todo robalo e salmão que terão que ser separados. Isso significa, né, que no contexto real a gente tem inúmeros peixes e talvez um robalo especificamente seja aí um ponto fora da curva, né? Talvez ele não cumpra todas as características para uma classificação exata. Então é disso que a gente está falando quando a gente cita a generalização. Então a gente pode procurar simplificar o reconhecedor, né? Motivado pela crença de que os modelos subjacentes não exigirão um limiar de decisão tão complexo quanto o da figura. De fato, podemos ficar satisfeitos com o desenvolvimento um pouco mais baixo nas amostras de treinamento, se isso significa que nosso classificador terá um melhor desempenho em novos padrões. Isso é uma questão muito importante nesse contexto de dados. Às vezes, a gente desenvolve uma ferramenta que se tem um bom resultado em diferentes contextos, e isso é muito significativo, mais do que ter um maravilhoso resultado em um contexto só. Então, essa é uma característica que a gente avalia, né? É uma coisa que a gente considera. Então, a gente obteve uma classificação razoavelmente bem sucedida, né? Então, agora a gente está vendo uma definição formal de um sistema de reconhecimento de padrões. Então, o que acontece? A gente precisa de um número finito de classes, né? A gente não está tentando categorizar baseado em infinitas possibilidades. A gente tem alguns padrões, como no caso da maçã e da laranja, a gente tem duas classes possíveis para classificar um novo objeto, independente se o objeto faça parte ou não de uma daquelas, né, digamos assim. Um número finito, né, de objetos por classe, porque também a gente tem até pela capacidade, né, de cálculo. Então a gente tem esses números são finitos. Então, um número finito também de atributos, né, de características que vão representar numericamente o objeto. Um mecanismo de memória ou aprendizado, né? Então, a gente vai ver que a gente tem diferentes formas de aprendizado. E uma regra de decisão para classificar os novos objetos. A gente também tem diferentes algoritmos aí. E um critério de avaliação do classificador. Então, basicamente, a gente está vendo aqui a composição do que abrange a nossa disciplina, né? São todos esses tópicos. A gente vai passar por tudo isso para compreender um sistema de reconhecimento de padrões. Então, aqui só algumas definições básicas, né, de alguns termos que a gente vai usar a partir de agora, que é a classe, que se trata de um conjunto de objetos que compartilham um conjunto de características similares entre elas. Então, são características que são comuns a todos eles, né, a todos os objetos que pertencem àquela classe. Um objeto ou amostra, a gente está falando sobre um único exemplar, né, então a gente está falando de um objeto específico, um único salmão, por exemplo. Atributos, né, feature ou características, a gente está falando sobre essas características ou propriedades que representam esse objeto. E um vetor de atributos, a gente está falando de um conjunto desses atributos, né, que representam um objeto em si, um objeto específico. Aqui, né, sobre atributos, só para fixar um pouco melhor, né, a gente tem aqui essa visão, né, aqui da representação de 3 imagens da Flor-Íris, né, a gente conhece esse conjunto de dados, é um exemplo muito usado nessa área, né, de IA e tal, é um conjunto que a gente já tem uma familiaridade, e a gente tem a representação aqui dessas 3 flores, e aqui a gente tem um exemplo onde essas 3 flores têm quantidades de características diferentes, né? Então, aqui, essa primeira, ela está indo de x1 até xm, a segunda de x1 até xn,
e a terceira de x1 até xp. São diferentes características que foram aí plotadas, fazem parte de um espaço, né? Um espaço métrico, onde elas estão plotadas. Então, aqui embaixo a gente tem essas bolas, né? Esses pontos, representando objetos plotados em um gráfico, onde a gente consegue ver que alguns objetos estão mais similares do que os outros. E também a gente tem uma representação aqui do lado, que é um vetor de características, né? É um array, um array chamado aí x, né? Um vetor x, onde a gente tem esse conjunto de características que representam um objeto único. Então, ali a gente tem um exemplo que esse ele está indo de x1 até xp. Aí, só pontuando também que esse vetor de atributos, ele pode sofrer da maldição da alta dimensionalidade, né? Que é uma característica que é quando a gente tem atributos demais para representar um objeto, a ponto desses atributos não mais ajudarem, sim a começar a atrapalhar. Então, a gente utiliza o termo, né, que é degradar. A gente acaba degradando o desempenho, né? A gente chega num ponto ótimo que a partir dali começa a ter um impacto negativo o fato de ter várias dimensões, que nesse caso são características, porque cada dimensão representa uma característica no espaço, né? Então, aqui é isso que a gente tem representado, né? A gente tem um ponto aqui, e aqui a gente tem 3 dimensões desse ponto. Voltando lá naquele nosso primeiro exemplo, né? O desafio aqui, nesse momento, é quais atributos escolher para a representação de um objeto que a gente tem interesse. A gente também é importante definir quais atributos são inadequados, né? Para que não tenha um impacto aí nas dimensões, na adição de dimensões nos cálculos. A gente também trabalha com a ideia de atributos correlacionados, como eu citei anteriormente, né? Por exemplo, aí a gente tem o raio, o comprimento da circunferência, então eles estão relacionados, então a gente não precisa, por exemplo, armazenar e comparar sempre os dois, porque eles seguem uma mesma direção, digamos assim. Então, outra característica, o preço do produto e a quantidade de imposto pago por ele. Então é isso, pessoal. Nessa aula a gente viu, né, o que define um sistema de reconhecimento de padrões e alguns dos principais conceitos que a gente vai sempre abordar de agora em diante. Na próxima aula a gente vai ver os tipos de aprendizagem. Agradeço para quem assistiu até aqui e vamos para a próxima aula.